música fala, tem uma letra muito importante. Ela diz: você nunca está sozinho, né? Deus jamais o abandona. Ele vê tudo, todas as suas dificuldades, e não se esconde ao ver você chorar, e ouve a sua oração. E essa é a mensagem que nós queremos passar para vocês essa manhã.
seja com todos nós. Amém? Só para mim saber onde é que qual eu estou. Isso aqui? Ok. Muito bem, irmãos, eu agradeço a Deus por aqui estar e agradeço a presença de todos vocês. Aqueles que são os nossos irmãos aqui da Parquelândia, temos irmãos aqui do Palmeiras, alguns irmãos do Potira, alguns outros irmãos que estão nos visitando. Deus os abençoe, você que está aqui presente. E de maneira especial quero agradecer você que está online, que está na sua casa, que está em algum lugar ouvindo a palavra de Deus nessa transmissão. Deus te abençoe e que você nesta manhã possa receber de Deus o poder para superar esta quarentena. Atentem bem para esta mensagem. Eu vou pedir a ajuda. Quem está fazendo a apresentação de tela é o André? Ok, o irmão André vai estar passando aqui os slides e você pode estar acompanhando aí da sua casa, tá? O primeiro slide vamos falar um pouquinho sobre quarentena. O que significa a palavra quarentena? Quarentena, atentem bem, é uma porção, um número ou um conjunto de 40. Se aplica a entidades, a dias, a pessoas, a objetos. E pode passar o slide? Pode passar mais, isso aí tá. Deixa ajustar o slide, pode passar mais. Mais, obrigado aí. Então, quarentena é uma porção de números, conjunto de 40. Você deve ter muito ouvido falar de quarentena. Talvez seja a palavra que nós mais ouvimos depois de Covid ou de coronavírus nesses últimos meses, né? Então, realmente a palavra quarentena se fala muito. E nós vamos compreender o seu aspecto social, mas principalmente o seu aspecto espiritual. E vamos compreender como superar. E por que eu usei essa palavra superar, tá? Vamos aqui ver um pouco da quarentena prática. Pode passar, por favor. Na quarentena prática eu coloquei aqui 4 pontos para entendermos um pouco. O primeiro ponto, olha, a quarentena prática se distingue quando nós compreendemos um período. Quando alguém sai de um emprego, por exemplo, oficialmente, quando alguém sai de um emprego e um emprego público para exercer alguma função no setor privado, passa por um período que é chamado de quarentena. Então, quando a pessoa sai do emprego público, ele não pode ir para o emprego privado de imediato. Precisa passar por um período de quarentena por causa de informações privilegiadas que a pessoa tenha tido no cargo público. Então esse período é chamado de quarentena. Um outro exemplo prático é um período de restrição ou isolamento, conforme vocês estão vendo, de indivíduos que vêm, ou mercadorias que vêm de uma região onde enfrentam uma pandemia, uma epidemia, né, ou sofrem com doenças contagiosas. Então esse período antigamente era de 42 dias, mas devido às circunstâncias é chamado de quarentena. E às vezes pode ser menos ou pode ser mais do que 42, mas vai depender das circunstâncias do lugar e da doença, tá? Um outro ponto é o período na Idade Média em que os navios ficavam atracados no porto e não podiam sair por estar com alguma infecção, com alguma propagação de doenças contagiosas. Por isso que precisava ficar dentro do navio e não sair do navio. Aí se chamava, olha, eles estão dentro do navio de quarentena. Agora a aplicação mais clara é a que nós estamos passando, que é um período de incubação de uma doença contagiosa. Eu coloquei período máximo porque isso é o que era divulgado no período da varíola, no período da peste negra, no período da febre amarela, da cólera, onde devastou o nosso
mundo, né? Com a propagação dessas doenças. Então, aquela pessoa que tinha a doença, que era diagnosticado com aquela enfermidade, ele ficava com o vírus, né, com a incubação daquela enfermidade por um período que é chamado de quarentena. Bom, isso seria a quarentena prática, mas nós vamos focar a quarentena bíblica. Nós não vamos falar quarentena secular ou social, porque vocês ouvem isso constantemente, né? Vamos falar da quarentena na Bíblia. Antes de entrar na quarentena na Bíblia, vocês podem ver nesse slide que nós temos números na Bíblia que tem um simbolismo bem interessante. Por exemplo, tem o número 7. O número 7 é um número que é utilizado na Bíblia de maneira simbólica em muitos lugares. Nós encontramos, por exemplo, aos 7 dias foi o período que Deus criou o mundo. No Apocalipse fala de 7 igrejas, 7 castiçais, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Nós temos o número 7 em muitos lugares em aplicações proféticas. Temos o número 10 também de maneira especial fazendo aplicações como as 10 pragas no Egito, os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Ela fala de um animal que tinha 10 chifres, né? Lá no livro do Apocalipse fala que o povo de Deus iria passar por um período de perseguição, duraria 10 dias. Então tem também uma aplicação muito simbólica o número 10, como também o número 12. Nós temos o número 12 falando das 12 tribos de Israel, os 12 meses do ano, né, os 12 discípulos. Então nós temos muitas aplicações desses números. E também o número 40. E nós vamos ver algumas aplicações do número 40 por compreendermos a expressão quarentena, tá? Quarentena. Então, nós encontramos, por exemplo, quarentena na Bíblia no período do dilúvio. Vocês recordam bem que choveu sobre a terra, conforme Gênesis capítulo 7, verso 12, 40 dias e 40 noites. Também nós encontramos na palavra de Deus, capítulo 8 do livro de Gênesis, que quando as águas começaram a diminuir, a minguar, né, parou a chuva, as águas permaneceram por 150 dias. E diz a Bíblia que quando as águas começaram a minguar, Noé esperou 40 dias, esperou um período, uma quarentena, para depois abrir a janela, conforme o livro de Gênesis capítulo 8, verso 5 e o verso 6. Nós encontramos também o período de Moisés, muita quarentena na Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia fala, pode passar por favor, a Bíblia fala que Moisés passou 40 anos no Egito. Também diz que depois Moisés saiu do Egito, passou 40 anos ali em Midian, na terra de Midian. Temos também registro que Moisés, ao subir no Monte Sinai para receber as tábuas da lei de Deus, ficou quanto tempo lá no monte com Deus? 40 dias e 40 noites. Passou uma quarentena lá, né? Também Moisés, ele passou ali com o povo de Israel ali também no período no deserto até chegar em Canaã, um período grande de 40 anos. Vocês estão vendo os textos aí da palavra de Deus. Olha esse texto de Deuteronômio capítulo 8, no verso 2 diz, olha, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Perceba que o povo, período de quarentena, lógico que nós estamos aqui aplicando anos e não dias, apesar que dias proféticos seriam anos, mas o período de quarentena antes de entrar em Canaã. Atentem bem para a aplicação espiritual que iremos fazer. Entenderam bem? O povo de Israel passou uma quarentena antes de entrar em Canaã terrestre. Tem algo semelhante conosco hoje? No próximo slide nós vemos também que o povo de Israel enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã, e eles passaram uma quarentena olhando a terra de Canaã, conforme o livro de Números capítulo 13, verso 25. Eles passaram 40 dias espiando a terra, fazendo o reconhecimento da terra de Canaã,
Olha a aplicação. Passou uma quarentena olhando a terra de Canaã antes de possuí-la. Bem, irmãos, nós encontramos também na Bíblia algumas outras aplicações de quarentena. Quando fala sobre Elias, a Bíblia fala que Elias recebeu um alimento provido de Deus, e com a força daquele alimento, ele andou quanto tempo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 40 dias e 40 noites. Elias andou. Interessante, não comeu, não bebeu. Aquele alimento deu força para ele prosseguir durante a quarentena. Atentem bem para isso. O alimento que Deus deu força a Elias para que ele passasse uma quarentena andando com Deus até chegar ao seu destino. Nós encontramos também no livro de Jonas que quando Jonas saiu ali da baleia, que chegou ali em Nínive, Jonas começou a pregar em Nínive, e a pregação de Jonas era a seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi dado uma quarentena para que Nínive pudesse se arrepender, para que pudesse mudar de vida. Atentem bem, irmãos. Olha esta aplicação. Qual foi o período que foi dado a Nínive para se arrepender? Eu vou só fazer uma aplicação de palavras, tá? Uma quarentena. Se assemelha a nós hoje? Vamos fazer uma outra aplicação, falando sobre os 3 primeiros reis da Bíblia de Israel, né? A Bíblia fala que Saul, conforme o livro de Atos, capítulo 13, verso 21, reinou por quanto tempo? 40 anos. Depois de Saul veio Davi, e Davi se tornou um rei. E por quanto tempo Davi reinou? 40 anos. Mas depois de Davi veio seu filho Salomão, e a Bíblia diz que Salomão foi rei e reinou por quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Também nós encontramos aqui uma aplicação, e esta eu quero alertar especialmente aqui aos que são pais. Nós temos na Bíblia uma lei mosaica bem interessante. Nós hoje utilizamos ela de uma maneira um pouco diferente, mas todos vocês compreendem. Está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 12. A Bíblia fala que quando uma mulher tivesse um filho, e este filho fosse homem, o que é que iria acontecer com a mulher que tinha dado à luz? Ela teria que passar por um período. Esse período era uma quarentena, certo? Era uma quarentena. Primeiro se passava 7 dias, e ao 8º dia se circuncidava o menino, tá? Ao 8º dia. Mas ela tinha que esperar mais 33 para fazer o que a gente chama de dedicação. Hoje nós falamos de apresentação na igreja, né? Ou dedicação na igreja. E é interessante que era exatamente 40 dias após o seu nascimento. Era o período que a Bíblia menciona que ela era considerada imunda, e era passado esse período de quarentena. Só um dado interessante é que quando a mulher tivesse tido uma menina, então era dobrada a quarentena. Era dobrado. Era 80 dias de quarentena. Assim a Bíblia nos diz. Irmãos, é interessante atentar para isso, porque quando nós vamos falar agora quarentena, falando sobre Jesus em relação à quarentena, e isso se cumpriu com Cristo. O que aconteceu com Jesus? Conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no verso 21, verso 22, que Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme está escrito na lei. Agora, Jesus também foi apresentado, foi dedicado no templo após a quarentena de Maria. E ele então foi
foi apresentado, foi dedicado, conforme está escrito, olha, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Interessante que eles estavam ali em Belém. Belém a Jerusalém ficava 7 quilômetros, 8 quilômetros, depende, era próximo. E então Jesus foi levado para ser apresentado, e nós temos registro, né, na palavra de Deus da sua dedicação. Nós encontramos também a quarentena na vida de Jesus, quando ele passou um período em jejum, em oração, sendo tentado. Agora, atentem bem para essa expressão bíblica. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Fez um jejum. Esse período vocês precisam compreender bem, porque nós vamos fazer uma aplicação agora. Mas atentem bem para essa expressão. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Diz também o relato bíblico que esse período de quarentena foi o período que ele sofreu e foi tentado pelo diabo. Olha a expressão bíblica. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Irmãos, nós estamos passando uma quarentena também, e estamos também sendo tentados pelo diabo com Jesus. Atentem bem para essa comparação, tá? Bem, nós encontramos também a quarentena na vida de Jesus no período pouco antes de sua morte. Agora eu quero usar uma expressão que é utilizada, especialmente aquele que tem a crença católica, que é chamada de quaresma. A palavra quaresma se origina do latim, que significa 40º dia. Talvez você já ouviu muito falar de quaresma, correto? E o que é quaresma? Quaresma é o 40º dia. Mas 40º dia de quê? Como? Então vou explicar, talvez que você não conheça. 40º dia. Quaresma se conta da seguinte maneira. Primeiro, se compreende qual é o domingo de Ramos. O que é domingo de Ramos? O domingo de Ramos é uma semana antes do domingo de Páscoa. Então, Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado no sepulcro, foi ressuscitado no domingo. Então, nesse domingo da ressurreição, que é chamado também de domingo de Páscoa hoje, ele uma semana antes, no domingo anterior, é chamado domingo de Ramos, que foi o primeiro dia da semana que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, foi recebido ali pelos judeus com os ramos e tal, ok? Então se pega esse domingo de Ramos, que é a semana antes, e então se conta 40 dias antes desse domingo de Ramos, que é chamado de quaresma, certo? Esses 40 dias se inicia na chamada de quarta-feira de cinzas. Então, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos é o período de quaresma. E o que é que tem a ver quarta-feira de cinzas? Porque quarta-feira de cinzas, segundo o entendimento popular, é o período em que as pessoas renovam a sua vida depois do carnaval. Então as pessoas pulam o carnaval, é assim? E aí depois chega o carnaval na terça-feira, na quarta-feira, que é a chamada quarta-feira de cinzas, e então começa o período da quaresma. Agora, por que a quaresma nunca cai num dia certo no ano? Eu não vou dar muitas minúcias aqui aos irmãos, mas é só para os irmãos entendam que é por causa do calendário. Existem vários calendários que regem o nosso mundo. Alguns são levados pelo calendário solar, o calendário lunar, tem o calendário hebraico, que é diferente, o calendário chinês, que é diferente. Então existem vários tipos de calendário, e essas datas elas são móveis, como a data da Páscoa, né, do Carnaval, da Quaresma. Tem diferenças, por exemplo, do calendário, porque se conta a questão da lua, do sol. Tem a diferença, por exemplo, de 11 dias de um calendário para outro. Então não tem uma exatidão completa sobre isso. Por isso que não se cai, né, num dia fixo, né? Esses dias são móveis de acordo do ano, tá? Vamos voltar aqui à quarentena na Bíblia.
quando falamos sobre a quarentena na vida de Jesus, nós vemos também que Jesus, após a sua ressurreição, diz a palavra de Deus, que ele ficou na terra por mais um período. Qual período? 40 dias. Olha o que está escrito: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele passou uma quarentena ali com os discípulos. Agora, irmãos, quando nós falamos de quarentena, 40 dias, a gente pode entender, mas nós estamos 40 dias e quando iniciou a quarentena no Brasil já tem 5 meses e 11 dias. Essa quarentena está grande demais, não é? Mas que quarentena é essa? Algumas pessoas falam assim: olha, eu passei já 40 dias em casa, agora eu vou sair porque eu não aguento mais. As pessoas estão, como diria lá na Bahia, agoniadas em casa, né? Porque muitos não suportam mais estar ali na sua casa, porque acham que esse período de quarentena é muito grande. Nós temos muitos infectados, muitos mortos, mas nós não vamos falar sobre isso, porque inclusive até aconselho a vocês, você que está em casa também, evite de ficar vendo, falando esse negócio de há tantos milhões de infectados, chegamos a 100 mil mortos, não sei, evite de falar sobre mortes, esse tipo de coisa não lhe ajuda. Então evite de ver, falar. Lógico que você tem que estar consciente disso, por quê? Porque você precisa tomar os cuidados devidos, e nós aconselhamos a todos tomarem os cuidados devidos. Agora, esta quarentena, não só esta quarentena que estamos passando por causa do coronavírus, mas esse período de quarentena está profetizado. E eu gostaria de mostrar aqui algumas palavras que são usadas na Bíblia pelos profetas para designar este período de quarentena. Olha o que aqui a palavra de Deus diz. O profeta Sofonias usa esse período de quarentena e usa a expressão grande dia. Está no seu livro, capítulo 1, verso 14. Então, o profeta Sofonias fala como? Naquele grande dia. Lá em Levítico, nós encontramos um relato bíblico usando a seguinte expressão: naquele dia, se referindo à quarentena. O profeta Amós, no capítulo 5, verso 18 do seu livro, diz: no dia do Senhor. Dia do Senhor. O profeta Sofonias, também no verso 12 do capítulo 1, diz: naquele tempo. O próprio Jesus usa a seguinte expressão: aquele dia. Irmãos, todas essas expressões estão se referindo a um período que nós entendemos que é um período de quarentena. Que período é este? Está se falando aqui de um dia? Está se falando de 40 dias? Está se falando de um ano? Que período é esse? Irmãos, a Bíblia diz que é um período de provas, de aflição, também um período de isolamento, um período de morte, mas também um período de salvação. E este período já está durando 176 anos, quando se iniciou essa quarentena. A palavra de Deus no livro Levítico, capítulo 16, no verso 29, usa a expressão naquele dia, se referindo justamente ao dia 10 do 7º mês do calendário judaico, onde se tinha um período de quarentena especial. Também em Levítico capítulo 23, no verso 27, a Bíblia usa a seguinte expressão: o dia da expiação. Esse dia é chamado de quarentena. No Espírito de Profecia, na página 355 do livro Patriarcas e Profetas, diz assim: uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O cerimonial ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. Atentem bem para essa expressão,
completava o ciclo anual do ministério. Completava. Continuando, na página 357, está escrito: o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Então, esse dia é chamado de período de expiação final. É também chamado de quarentena ou dia da expiação. Diz mais: assim no cerimonial, o tabernáculo e suas cerimônias típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Sim, meus irmãos, esse período os judeus usam a seguinte expressão para denominar. Eles chamam de Yom Kippur. O que é Yom Kippur? É o chamado período de purificação, também chamado de dia do perdão. Esse período, ele é utilizado para que as pessoas busquem o perdão divino, busquem uma consagração. Atentem bem, irmãos, olha, confesse os seus pecados e consiga o perdão de Deus. Isto é o que prega o Yom Kippur. E este período, que é de um dia, que nós sabemos, e vamos ver aqui como está no grande conflito na página 419, que é chamado de o grande dia, ou o dia do Senhor. É um período de quarentena, que nós já estamos com 176 anos, em que nós precisamos aplicar o Yom Kippur. Precisamos confessar os nossos pecados, alcançar o perdão. Como deve ser nossa atitude diante disso? É que está registrado, olha que está escrito, olha, toda essa cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e seu horror ao pecado. Como é que os israelitas deviam ficar? Afligir a alma em humilhação diante de Deus, com oração, com jejum, com profundo exame de coração. Assim eles ficavam. E como nós devemos ficar neste período de quarentena, que já dura esses 176 anos? Qual deve ser a nossa atitude nessa quarentena espiritual? Nesse período que é chamado de o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, ou o dia da expiação final. Está escrito, grande conflito 421, durante 18 séculos, esse ministério, como no serviço típico, havia uma expiação ao final do ano. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Sim, meus irmãos, esse período se iniciou, essa quarentena se iniciou dia 22 de outubro de 1844. E este período que nós estamos passando, esse período de quarentena, é chamado de o dia do Senhor, ou o dia da expiação, ou o grande dia da expiação. Sim, este período é a quarentena que nós estamos passando. E nesta quarentena é um período de grandes provas, é um período de mortes, de isolamento. Devemos manter um isolamento. Isolamento do que, irmãos? O que é que diz a Bíblia? Como é que devemos manter o isolamento? O que é que diz a Bíblia? Vocês lembram? Diz assim: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz, olha, afasta-te deles. Nós encontramos na palavra de Deus, no livro do Apocalipse capítulo 18, diz, afastai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, sim, nós precisamos manter um isolamento. Este isolamento é isolamento do pecado, isolamento da prática do pecado, na comunhão do pecado, do convívio com o pecado. Olha o que diz a palavra de Deus, a palavra inspirada, página 101, segundo TSM. Estão justamente ante nós tempos que hão de provar a alma dos homens, e os que são fracos na fé não resistirão à prova daqueles dias de perigo. Quais são os dias de perigo, irmãos? Desta quarentena, olha o que diz mais:
grandes mudanças logo se efetuarão no mundo. Será que nós estamos tendo grandes mudanças? E todos precisarão de um conhecimento experimental das coisas de Deus. É obra de Satanás fazer o quê? Desanimar o povo de Deus e abalar-lhe a fé. Irmãos, isso é tão sério. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim: olha, pastor, eu não quero mais servir a Cristo, eu não quero mais estar na igreja. E eu fiquei tão preocupado, eu falei assim: mas como? Eu estive tão orando por essa pessoa. Irmãos, olha, é um objetivo especial de Satanás desanimar o povo de Deus, impedir as pessoas irem à igreja, e dizendo assim: olha, eu não estou indo à igreja, os irmãos não estão tendo contato comigo, e então abala a fé das pessoas. Diz mais: muitos têm no coração inveja, ruins suspeitas, abalam a fé do povo, enquanto professam estar fazendo a obra de Deus, na realidade ajudam o inimigo. O que é que muitos fazem nesse período de quarentena? Ajudam o inimigo. E como é que se ajuda o inimigo? Espalha inveja, ruins suspeitas, abalam então a fé do povo. Às vezes vem um período de prova, aí muitos dizem assim: fulano, a igreja está assim, fulano está assim, ciclano está assim. Espalha boatos, causa grandes problemas, e então desanima o povo de Deus e abalam a fé. Mas eu quero dizer bem claramente aos irmãos que isso é por permissão de Deus, e Ele vai permitir muito mais. Porque se alguém não tem a fé resistente a uma prova, a uma crítica, a não vir à igreja, a ficar um período porque não pode vir à igreja, não pode congregar, como pode alguém passar por uma perseguição de morte? Alguém ser levado a passar pela angústia de Jacó? Como pode alguém resistir a uma fé que vai levar a estar face a face com a morte? Nós temos uma preocupação: como tem ficado na quarentena o teu amor? Tem aumentado ou tem diminuído? O teu respeito, a tua fé, a tua comunhão com Deus tem aumentado ou tem diminuído? Eu estava conversando com um irmão certo dia. O irmão chegou e falou assim para mim: pastor, eu tenho percebido que durante essa quarentena, no início, a fé dos irmãos ficaram bem fervorosas. Não, eu não posso ir à igreja, mas o coronavírus está devastando o mundo. Então as pessoas começaram a ter mais fé, mais comunhão com Deus, orado mais. Eu tenho percebido isso, mas depois foi acostumando. E eu tenho percebido que a fé tem diminuído. Como tem tido a tua fé? Como está a tua fé? Como está a tua paciência? Será que a tua paciência na tua casa está igual? A tua paciência para com o teu marido, para com os teus filhos, para com tua esposa, tem aumentado ou tem diminuído? Porque esse período, às vezes, que a pessoa fica mais tempo em casa, temos que cultivar a paciência, porque é uma das virtudes dos santos. E a nossa paciência tem aumentado ou tem diminuído? Se você tem diminuído a tua paciência, fala assim: Senhor, me dá paciência, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós precisamos melhorar. Se você passar esse período do coronavírus e a tua fé não aumentou, a tua paciência não aumentou, a tua fidelidade não aumentou, sabe o que vai acontecer? Vai vir provas muito mais difíceis. Porque se nós, ao enfrentarmos provas, não melhorarmos o nosso caráter, Deus vai enviar muito mais para tentar nos ajudar, para ver se consegue nos salvar. Isso se tivermos tempo. Meus queridos irmãos, está escrito no grande conflito 490: quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens dos céus. Vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Olha, a pessoa cansou o período de quarentena, não vigiou, volta então às atrações do mundo. A pessoa diz assim: olha, sabe de uma? Vou chutar o balde. É assim que fala, chutar o balde, né? Vou chutar o balde. O que é chutar o balde? Olha, eu fiquei firme até aqui, eu vou desistir. Olha, eu tenho sofrido muito nessa quarentena, eu vou
Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juízo de toda a terra, o juiz de toda a terra, pronuncie a sentença. Qual é? Pesado foste na balança e foste achado em falta. É na quarentena que está ocorrendo e que vai ocorrer isto. Procuremos atentar para essa advertência. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Muitas pessoas que deixaram de vir à igreja, hoje é o primeiro culto depois deste período que estamos aqui na igreja da Parquelândia, e muitas pessoas que deixaram de vir à igreja ficaram preocupados, pensando assim: mas eu não estou com convívio com os irmãos, o que vai acontecer comigo? Eu quero dizer para você, pode passar por favor, que todos nós iremos enfrentar uma quarentena individual. Sabiam disso? Olha o que está escrito: o espírito leviano e frívolo alimentado por tantos cristãos professos deve ser deixado. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. Se alguém pensar assim, ó, eu vou para a igreja porque na igreja eu vou ser salvo. Por quê? Não, porque eu estou junto com as pessoas, eu vou ali no meio, eu vou na... como é que chama? Eu vou junto, né? Eu vou junto ali. Eu vou de carona. Meus queridos, isso não vai acontecer. Nós não somos salvos em grupos. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízos perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo como um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha. Olha essa expressão: cada um deve ser provado, cada um deve passar pela sua quarentena individual. Cada um deve passar pela sua quarentena. Mas tem a esperança para todos nós. Qual é a esperança? Isaías capítulo 1: Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Irmãos, tem esperança. Qual é a esperança? É buscar ao Senhor. Inclusive eu quero dizer para você que está aqui na igreja e para você que está na sua casa, nós precisamos buscar ao Senhor, porque tem esperança para nós. Nós podemos sim passar por esse período de quarentena e superar, passar por esse período de provas e superar. Está escrito, olha, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes, olha que advertência, irmãos, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sim, tem esperança. A esperança está em quem? Como está a esperança? A esperança está em Deus e em buscar ao Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? Quando Abraão esteve aqui na terra, Deus trouxe uma prova terrível a Abraão. Trouxe várias provas, para que naquelas provas ele pudesse aperfeiçoar a sua submissão, a sua paciência, a sua fé, conforme está escrito. Agora olha o que diz aqui a inspiração, olha. Os que mais tarde, o Senhor que em sua providência trouxer esta prova a Abraão, a fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé. Lições que deveriam ser registradas para benefício de todos, os que mais tarde seriam chamados a suportar a aflição. Quer dizer para você que você hoje é chamado a suportar a aflição. E você é chamado a passar pela quarentena. Você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, você é chamado. Se você dizer assim, mas eu não quero passar pela prova, eu não quero passar pela quarentena, você não tem como aperfeiçoar o seu caráter. Você precisa passar pela quarentena. Mas olha o que Deus diz para você: Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição, e é no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Mas Jesus, o que é que diz aqui, irmãos? Repita comigo: Jesus vigia a prova. Irmãos, Jesus vigia a tua prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o metal precioso, para que possa refletir o brilho do seu amor. Ele vigia. Ele mostra as tuas fraquezas. Então, se você tem visto as tuas fraquezas está sendo te torturando, está sendo apresentado na tua mente,
Jesus está te mostrando as tuas fraquezas, e Ele ensina que você tem que buscar nele apoio. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Você sabe como é que você pode conseguir apoio hoje, agora? Você que está aqui na igreja, você que está em sua casa, você sabe como você pode fazer? Porque Ele conhece a tua fraqueza, e você como pode conseguir o apoio? Trazer a Ele agora as tuas fraquezas, o teu pecado, e apresentar no altar do Senhor. Eu quero dizer para você que quando nós comparecemos ao altar, e este altar é este púlpito, este lugar aqui da igreja, mas também é na tua casa, porque você pode sim erigir um altar na tua casa. Se você está na sua casa, busque ao Senhor neste momento para que a tua casa seja um templo. Faça ali um altar. Nós encontramos no livro do Apocalipse capítulo 8, que um anjo compareceu com as orações e foram colocados diante do altar. E este altar é um lugar onde Deus recebe a nossa fraqueza, recebe as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e tem uma promessa especial. Olha o que está escrito sobre essa promessa que é levada diante do altar: este holocausto será contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Então você está à tenda da congregação, diante da tenda da congregação perante o Senhor, e você está ali para encontrar com Deus. Você veio aqui nessa manhã para encontrar com Deus. Você que está na sua casa assistindo, você quer se encontrar com Deus, para falar com Deus. Sim, irmãos, e o Senhor está pronto para te receber, para receber a tua fraqueza, as tuas falhas, o teu pecado. E Ele pede que você leve ao altar neste momento, para que Ele possa te santificar, porque só assim você vai passar pela prova melhor, purificado. O Senhor quer que você leve neste momento as tuas fraquezas e a tua vida para ser colocado diante do altar do Senhor, para que Ele possa te purificar. Eu quero que todos nesta manhã façamos um compromisso. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus, aquelas pessoas que erigiram o altar e fizeram um concerto com Deus no altar. Abraão ali em Siquém, depois em Betel. Jacó também ali em Siquém, lá em Arã. Josué, depois que atravessou ali o Jordão, fez ali um altar e um concerto com Deus. Mas eu gostaria de destacar o que aconteceu em Mispa e depois em Ramá. Quando Samuel levou ali algumas pedras e fez ali um altar, Samuel usou uma expressão interessante que está no capítulo 7, verso 12. Ele falou assim: olha, Ebenezer. O que significa Ebenezer, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você quer dizer neste momento Ebenezer? O Senhor te ajudou até aqui? Traga aqui diante do altar e diga assim: olha, Ebenezer, eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Mas se você quer que Ele continue te ajudando, traga também o teu coração, a tua vida, as tuas fraquezas. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra superar quer dizer vitória sobre. E a palavra quarentena nós aplicamos aqui como período de provas. Você quer ter vitória sobre as provas? Traga ao Senhor agora as tuas fraquezas, as tuas preocupações, a tua angústia, a tua vida, e apresente no altar ao Senhor neste momento. Hino 374. Eu quero pedir a todos que desejam fazer uma consagração ao Senhor e entregar no altar ao Senhor as tuas dificuldades, as tuas provas e a tua vida. Fique em pé. Em fervente